Jesus, quem crê diz amém. Graças a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Aleluia. Quem dá alegria e quem dá alegre aí diz aleluia. Glória a Deus. Josué capítulo 9, versículo 3. Josué capítulo 9, versículo 3. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim: os moradores de Gibeão, porém, ouvindo o que Josué fizera com Jericó e com Ai, usaram de estratégia e foram e se fingiram embaixadores e levaram sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho velhos, rotos e consertados, e nos pés sandálias velhas e remendadas, e roupas velhas sobre si, e todo o pão se traziam para o caminho seco e bolorento. Foram ter com Josué ao arraial, a Gilgal, e lhe disseram, a ele e aos homens de Israel: chegamos de uma terra distante, fazei, pois, agora aliança conosco. Pai, a tua palavra está aberta e que a riqueza, Senhor, do discernimento, ó Senhor, da revelação se manifeste poderosamente sobre a minha vida, sobre os teus filhos. Abre, Senhor, o entendimento em nome de Jesus. E o povo de Deus diz amém. Amém. Pode assentar. Às vezes eu fico pensando, o jeito que a gente é, o nosso comportamento, às vezes a gente prefere entrar em um culto desse, avaliar o procedimento de cada um, dos levitas, da mensagem, e ao fim fazer um veredito dizendo: não, o louvor foi uma bênção, a palavra foi poderosa, maravilhosa. E aí vem um questionamento meu: o que isso vai mudar na minha vida? Eu prefiro sair de um culto pensativo, raciocinando o que Deus quis mover para me mudar, do que viver num mundo superficial ao qual a gente presencia as coisas terrenas, mas no espírito a gente não leva nada para casa. E se você avaliar, nós vivemos isso grande parte da nossa vida aqui nessa terra. Vamos em eventos, participamos de congressos, mas transformação, que é bom, se manifesta pouco, para não falar que não manifesta nada. Eu fico vivendo e analisando a vida dos homens de Deus que passaram por essa terra, e eu pego alguns deles que me deixam chocado, de ver tamanha fé, tamanha rendição, comprometimento, né? Vamos pegar aí Daniel e José. Você pega dois homens que eles conseguiram guardar Deus dentro deles de uma forma tão excepcional, tão poderosa, que nos momentos de maior aflição eles tiveram força para não negar a fé. Raciocina isso comigo. Porque se você olhar o nosso comportamento, às vezes por poucas coisas nós estamos abandonando a fé. Nós nos tornamos pessoas incrédulas, inconstantes, cheios de dúvidas, de falta de confiança num Deus que tudo é, que tudo pode. Se eu conhecer Deus de verdade, eu vou, sem força nenhuma, me transformar em um homem de oração. Sem força nenhuma. Não vou fazer força nenhuma. Porque eu vou saber em quem eu estou crendo, em quem eu estou depositando a minha vida, entreguei a minha vida de verdade. Se eu fizer isso, eu, sem força nenhuma, eu vou ser o adorador do Senhor.
sem força nenhuma. Não precisa fazer força nenhuma. Às vezes as pessoas quase desmaiam de falar que tem que fazer uma campanha 4 horas da manhã. Mas se a gente saber de verdade em quem eu estou crendo, vou fazer isso sem força nenhuma. Porque eu me arrependi de verdade, me converti de verdade, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a quem eu estou orando, eu sei a quem eu estou adorando, a quem eu estou buscando. E todas as pessoas que conseguem entrar nesse raciocínio, nessa linha de entendimento, elas conseguem levar Jesus para dentro dela, de verdade. Nada vai conseguir abalar. Pior que sejam as notícias, você não vai perder o equilíbrio, você não vai perder a unção de Deus, a presença do Altíssimo. Ele não vai sair de dentro de você. Essa semana eu escutei uma pregadora falando de uma coisa excepcional, maravilhosa, poderosa, que encaixa bem aqui. Uma filha cuidando da mãe com Alzheimer, e ela perguntando para a mãe dela: mãe, o que a senhora quer comer hoje? Feijão, arroz, macarrão, carne. Eu olhava para aquilo e ficava sem resposta. Mãe, o que é isso aqui? Comida. Mãe, a senhora lembra do meu nome? Ela olhava: não lembro. Mãe, como é que a senhora chama? Ela também parou, pensava. Não sei como é que eu chamo, não. O Alzheimer estava aceleradíssimo. Aí ela fala assim: a senhora conhece Jesus? Olhou, regalou o olhinho. Eu sou apaixonado por ele. Ele mora aqui dentro. Quando eu ouvi isso, eu falei assim: o que essa mulher fez para guardar Jesus dentro dela, esquecendo de tudo ao redor dela? Ela esqueceu de tudo. A doença fez isso, mas a doença não conseguiu apagar o nome de Jesus da vida dela, da mente dela, do coração dela. Eu falei: Jesus, essa mulher conseguiu levar o Senhor para um lugar que poucos levam. É aonde a gente lembra de Daniel conseguiu fazer isso, José conseguiu fazer isso. E aí eu fico me perguntando: será que eu trouxe Jesus para dentro de mim, de verdade? Será que Jesus é o Senhor da minha vida de verdade? Será que eu consigo me entregar a Ele de verdade, ao ponto de uma enfermidade me consumir, mas não conseguir tirar Jesus de dentro de mim? Será? Aí você pega esse homem, Josué, um homem de Deus, que presenciou grandes coisas, desde lá da saída do Egito, desde lá de trás, vendo ali Deus operando sobre Moisés, os milagres que aconteceram, saindo ali, atravessando o mar, depois atravessaram o rio, vendo os milagres poderosos de Deus. Ele teve vários exemplos que Deus disse para Moisés: fale a rocha. E ele viu Moisés batendo na rocha, e ele viu que Deus não se agradou daquilo. Ele teve exemplo de que os gibeonitas, ou seja, Deus tinha usado ele para poder destruir todos que estavam passando pela frente dele. Ele tinha acabado de destruir o exército de Ai, o exército de Jericó, poderosos, mais fortes do que eles. Ele presenciou tudo isso. Por quê? Porque ele temeu a Deus e consultava a Deus, falava com Deus, tinha relacionamento com Deus.
E por uma coisa ou outra, os gibeonitas usaram de uma estratégia, colocaram roupas velhas, sapatos velhos, para fazer Josué olhar para eles e ter dó, e não matá-los. Josué ficou questionando algum tempo ali: de onde vocês vieram? Eles enrolavam. O que vocês fizeram? Eles enrolavam. Nós somos de um lugar distante. Até que eles cederam. Por que eles cederam? Porque não consultaram a Deus. Um homem com tamanha experiência com Deus, com uma larga experiência com o manifestar glorioso de Deus, é pego numa situação que não deveria ser pego. E quando a gente é pego em alguma situação, o diabo ele trabalha para a gente entristecer Deus. Ele faz aliança. Eu fico imaginando de que ele estava sem noção de fazer uma coisa tão forte, sem consultar a Deus. E aí eu fico olhando o nosso métier, quantas coisas a gente faz sem orar a Deus, sem se render a Deus, sem temer a Deus. Se tem dúvida, não faz, mas na dúvida as pessoas continuam fazendo, e se associando, e fazendo alianças. Você precisa entender, a aliança minha tem que ser com Deus, com a palavra de Deus. Essa é a aliança que não vai quebrar, a não ser que eu quebre. E nós estamos, parece que sem medir consequência, estamos dando passos e mais passos, e os passos vão ficando largos e mais largos, sem o mínimo de temor a Deus. Essa palavra temor a Deus significa algo muito forte no espiritual. Quando eu tenho temor a Deus, eu me rendo a Ele, é porque eu me rendi a Ele, é porque eu me submeto a Ele. Não são bons negócios que vão me fazer felizes, ou me fazer feliz. Não são sociedades que vão me fazer feliz, que vão me trazer independência. O que vai me trazer independência é ter uma aliança com Deus, é ter o Espírito Santo do Senhor, e nós sabemos disso muito bem. Mas mesmo assim nós decidimos às vezes tomarmos decisões próprias, sem medirmos consequência. Josué fez isso, e ele fez uma aliança, que ele não ia mais destruir os gibeonitas. Sabe o que isso trouxe para eles? Ele teve que conviver com o inimigo dentro da sua casa, sem poder destruir, sem poder se livrar deles. E assim o ser humano tem feito aliança com as trevas, e tem que ter convivência com o Satanás, com os demônios, dentro do seu dia a dia, dentro da sua própria casa, às vezes, por passos errados. Quando Deus disse para Saul: destrua todos os amalequitas, sabe por que isso? Porque Deus já estava assim, com os amalequitas, desde lá, da saída do Egito, aonde eles estavam perseguindo o povo de Deus, e matando o povo de Deus. Deus viu aqui. Lá na frente, Ele deu oportunidade a Saul de trazer a justiça. E Saul, ele não destruiu tudo. Quando eu falo destruir tudo, é porque é uma ordenança de Deus. Deus não veio aqui, me trouxe aqui, te trouxe aqui para fazer você ou falar com você: se limpe a metade.
Deus nos trouxe aqui para tirar tudo que não presta do nosso meio, da nossa vida, da nossa mente, do nosso coração. Não é para ficar com a metade nas trevas e a metade com Deus. Mas o ser humano tem insistido em sempre estar praticando coisas demoníacas, em sempre estar fazendo coisas que adulteram a palavra de Deus. Custou caro para Saul, custou caro para Josué. Teve que honrar a aliança que ele fez, porque Deus zela com isso. Quando eu faço uma aliança com Deus, isso é coisa séria. Quando você faz uma aliança com Deus, é coisa séria, não é para se quebrar. Deus não trabalha em cima de quebrar a aliança, mesmo que aquilo fosse ruim, como foi ruim para Josué. Faraó tem que cumprir. Uma vez eu emprestei um dinheiro para uma pessoa. Essa pessoa eu já vi que ela não ia pagar. Mas eu emprestei, eu fui obrigado a emprestar. Eu fui obrigado a emprestar. Eu emprestei por dó. Pela minha vontade, eu ia cobrar. Mas pela palavra, eu não tenho que cobrar. Eu não posso cobrar. Cabe a você optar. Eu optei por não cobrar. Esquecer. Quer pagar, paga. Não quer, não paga. Eu emprestei porque eu quis. E Deus não me dá essa autoridade de cobrar. E quantas vezes as pessoas, meu irmão, esquecem da palavra e fazem o que ela acha que é certo. Eu não posso emprestar cobrando juros. Mas as pessoas ignoram a palavra do Senhor e fazem do jeito que elas pensam em fazer. Ser de Deus, ter aliança com Deus, é representar Deus na terra. Ele deixou uma palavra comigo e com você. Se eu fiz aliança com Ele, está aqui, o que eu preciso cumprir. Gostando ou não gostando, aí vem o homem para trabalhar as coisas de Deus, como o apóstolo Paulo mesmo mencionou em Romanos, dizendo a eles: olha, desse jeito aí vocês estão mudando tudo que Deus falou que é verdade, que é para fazer, e vocês estão fazendo ao contrário. Romanos 1:25. E aí, eu vou encaixar nesse quadro de Romanos, ou eu vou encaixar na vontade de Deus, numa aliança pura e sincera que eu fiz com Deus? Eu não tenho que mudar nada, querer mudar nada, querer cumprir a vontade de Deus, eu ainda erro ainda. Aí vem o homem para trabalhar tudo. Está todo mundo se corrompendo. Você vai se corromper também? É moda, mulher com mulher, homem com homem. Você vai também entrar nessa barca furada? Vai. Não entre no engano pensando que vai morar no céu desse jeito. Moisés entrou na terra prometida? Sim ou não? Não. Olha o detalhe. Deus falou: fala para a rocha. Sabe o que ele fez? Bateu na rocha. Muito próximo. É muito próximo. Uma coisa que talvez a gente pense assim: nossa, insignificante. Muda um ponto ou uma vírgula da palavra, está fora. Eu não estou aqui para mudar nada que é a vontade de Deus. Eu estou aqui para pregar a vontade de Deus, pura, nua e crua. Por isso, pastor, ele jamais pode pensar em dirigir uma igreja politicamente correta.
Ele tem que dirigir a igreja do jeito que Deus quer. A aliança tem que ser feita entre pastor e Deus, e não pastor e homens. Por isso, muitos estão massageando o ego. Isso não traz transformação de vida e nem garante a sua eternidade no Senhor. O que garante e o que nós somos carentes é de ouvir verdade. Ouvir a verdade. É isso que muda a minha vida e a tua vida. E você pega claramente todos aqueles que fizeram uma aliança com Deus e quebrou. Não deu certo. Não deu certo. E olha que eram pessoas ungidas. Sansão, com a queixada de jumento, ele matou quantos homens? 1000? 1000 homens. Uma queixada de jumento na força dele? Não. Na força do Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o Rei dos Reis. Aleluia! Quebrou a aliança. Quebrou a força. Quebrou a força. Ele não ficou com meia força. Ele não ficou 3/4 de Deus. Ele não ficou 1/4 de Deus. Ele ficou sem Deus. Sem. Não tinha Deus mais. Não tinha mais a presença do Altíssimo. Assim somos nós, quando queremos exercer uma fé misturada. De manhã, em Deus, na igreja, buscando, sendo renovado, restaurado, liberto, fazendo campanha, fazendo aliança. E de tarde, se enroscando de novo nas trevas. E de noite, sem mais compromisso, sem mais comprometimento, vou fazer a minha vontade. O que realmente está dentro de nós, irmãos? Eu gostaria muito que esse culto fizesse você pensar, saísse daqui pensativo. É isso que vai te ajudar. É isso que vai proporcionar a mim e a você uma mudança de vida, de caráter, de posicionamento, de fala, o jeito de conversar. Tudo muda quando nós começamos a ficarmos pensativos e sairmos daquele meio, daquele métier, aonde o ser humano só quer entrar o quê? Em elogios. Foi elogios que pegou Josué. Os gibeonitas chegaram para elogiar. Nossa, vocês venceram Jericó. Nossa, vocês venceram Ai. Que coisa poderosa, maravilhosa. Vocês são fortes. Vocês são fortes demais. Caiu. Esse é o mundo. É um mundo que as pessoas escolhem viver. Mas existem alguns remanescentes. Existem alguns remanescentes. Sempre existiu e vai existir. Até Elias, que pensou que era só ele, Deus pegou e falou com ele: tem mais 7.000 aí, hein? Eita glória! Aleluia! 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 Tem mais aí. Lembre-se disso. Se você abrir o coração hoje, tem mais outros que estão abrindo também. Eu não sei aonde você vai escolher guardar, mas hoje escolha e convide: Senhor Jesus, entra dentro de mim, entra dentro de mim. Entra dentro de mim. Independente do que possa acontecer, não deixe eu esquecer do Senhor nunca. Nunca. Eu pensei uma época que eu ia morrer. Aí
seja tudo, me permita contar essa historinha, vai edificar, não é para me glorificar e gloriar de nada, por favor. Mas eu pensei que eu ia morrer, e eu fiz várias orações a Deus para me posicionar como servo do Senhor no fim, a gente pensa nisso. E aí eu fui para fazer a cirurgia, e eu estava num momento muito forte com Deus, entregando de verdade a Deus e querendo saber mais nada na minha vida. Eu pude experimentar uma coisa impressionante, fantástica. Quando a gente consegue fazer isso, independente da maneira que você estiver, você vai ser boca de Deus. E isso é a maior satisfação que tem um cristão. E aí vieram me contar que depois da cirurgia me colocaram num lugar lá. O hospital é assim, não é um lugar grande assim, fica cheio de mato. Aqueles lá do povo pós-cirurgia. Tem um monte de gente, parece um açougue, cheio de gente deitado lá para recuperar, sair da anestesia. Aí disso que eu comecei a pregar. A pregar o evangelho lá, mas numa altura, eu soltei o gogó e eu anestesiado, soltando, pregando, fiz até apelo. As meninas me contaram depois, eu disse, gente, o que é isso? Parou o hospital aqui esse andar. Ninguém conseguia te fazer ficar calmo, nem parar, nem falar, nem nada. Como Deus é esse Deus, esse Jesus que eu consegui levar comigo na mesa da cirurgia, que se eu bobear, eu tiro ele de dentro de mim. Eu quero que ele continue dentro de mim. Se ele me usou para falar na mesa lá, negócio lá no hospital, e imagina eu andando, eu podendo ir nos lugares, vai usar muito mais. Mas eu preciso estar com esse Jesus dentro de mim. Dá para entender isso? Amém. Quem tem Jesus dentro dele, em qualquer lugar, ele é de Deus, ele é boca de Deus, e ele vai ser cada vez mais cheio da presença de Deus. Vão vir tribulações, vão vir setas, vão vir propostas, vão vir ataques, vão vir coisas que aparentemente são boas. Bom para mim é ter Jesus. Porque o inimigo, ele trabalha para enganar a gente, fazer a gente pensar, vou ficar rico, vou fazer isso, vai ser bom negócio demais. Se eu lembrar de Jesus, o Senhor Jesus me fala que a bênção ela vai vir até mim. Se eu fazer força, sabe por quê? A força que eu tenho que fazer é em ser adorador. Mas o ser humano quer fazer força em ganhar coisas. Eu preciso fazer força para ser adorador. Eu preciso entender o meu papel aqui nessa terra, em fazer força para ter Deus dentro de mim. Esse é o mistério, que não é mistério mais. Fecha os olhos. Tem um dia que Deus precisa falar 1 hora no ouvido da gente, para fazer